Hoje é o nosso primeiro encontro do Ministério Jovem da Diocese de Campo Limpo. E quando o Léo, tomado pelo Espírito Santo, começou a ministrar uma visualização, eu confirmo, irmão, porque o Espírito Santo me conduziu. Eu peguei o meu celular e postei no Facebook dizendo: estou entrando em pregação. Os meus amigos intercessores pedi: intercedam por nós. E diz: a Diocese de Campo Limpo está num novo tempo, um tempo de abundância. E a confirmação, Deus mostrando para nós que de fato é tempo de abundância, querido e querida. Deus escolheu a dedo que nós estivéssemos aqui. E Deus vai mostrando que o passado ficou para trás. E que o que importa é o presente, é o agora. É o que Deus sonhou agora. Porque talvez houve outras tentativas, mas se as outras tentativas não deram certo, é porque Deus tinha escolhido que seria vocês, que seriam essas pessoas que estão aqui neste dia 29/11/2014. É Deus levantando uma nova juventude, é Deus levantando a Diocese de Campo Limpo para um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de abundância. E aí, meu querido, eu começo a falar que a renovação carismática, ela já nos conduziu a viver esse tempo de abundância, esse tempo no Espírito, para que nós possamos viver este tema profundamente. E nós precisamos viver pautados no Espírito. Nós precisamos viver caminhando na vida no Espírito. Existe um documento na igreja chamado Donizete Vivificante. Ele fala sobre o Espírito Santo na vida da igreja. E ele diz que o Espírito Santo é o fio condutor da messe, da evangelização. Querido e querida, o Espírito Santo é o caminho. O que é o fio condutor? É o caminho que nós temos que traçar, querido. Se você não estiver disposto a traçar esse caminho com Jesus, a traçar esse caminho com o Espírito Santo, nós não iremos conseguir viver o que nós cantamos ao dizer que somos sentinelas, que anunciaremos a chegada do sol, que anunciaremos que Jesus ressuscitou. Se eu não estiver tomado pelo Espírito Santo, querido, nós não iremos evangelizar. Santo Agostinho dizia: se Cristo é a cabeça, o Espírito Santo é a alma da igreja. Querido, uma igreja sem alma, uma pessoa sem alma, ela não faz nada, ela está morta. E a Diocese de Campo Limpo, como juventude, tem que estar viva. E nós, para estarmos vivos, nós temos que estar vivos como, querido? Pautados no caminhar, com uma vida no Espírito. Assim como diz o documento Domus et Vivificante, que o Espírito Santo é o fio condutor, e nós temos que nos deixar ser conduzidos por esse Espírito Santo. Ser dóceis ao Espírito Santo. Esse é o carisma da renovação. E esse tem que ser também o carisma do Ministério Jovem, para conseguir dizer: aqui tem jovem, aqui tem fogo, para conseguir anunciar: eu sou o sentinela. Então, querido, antes de começar a pregação, nós temos que pedir essa presença. Sei que nós já clamamos, mas eu quero rezar com vocês. Eu quero que essa pregação ela possa entrar no seu coração, que nós possamos começar um trabalho já neste ano e para o ano de 2015, inflamados pelo Espírito Santo. Querido, você quer ser inflamado pelo Espírito Santo, querido? Sim. Então, querido, vamos cantar, vamos clamar e vamos deixar ser dóceis ao Espírito Santo, para que Ele possa tomar a nossa vida. E começa a dizer: Espírito Santo, seja a minha alma. Espírito Santo, toma o meu ser, conduz a minha vida, seja o fio condutor da minha história, desse meu ministério, dessa minha nova caminhada no Ministério Jovem. Eu quero, eu preciso do Espírito Santo. Vem estourar a terra do teu Espírito Santo. Vem estourar, Deus, essa tarde, esse ministério, nós precisamos. Espírito Santo, toma a nossa vida. Sopra
Espírito de Deus. Força, igreja! Eu preciso de ti. Preciso de ti. Espírito de Deus. Eu quero ver. Com força. O teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Preciso de ti. Preciso disso. Preciso de ti. Preciso de ti. Espírito de Queridos, boa tarde em primeiro lugar. Boa tarde. Meu nome é Nilson, tenho 25 anos, sou ex-estudante de teologia, atual estudante de filosofia. Como um bom estudante, eu vou fazer propaganda para a minha faculdade, como é uma faculdade católica, vou fazer propaganda para ela. Quem aqui conhece a Paulus? Levanta a mão. Paulus Editora. Vocês sabiam que a Paulus tem uma faculdade? Então, se você ainda não é matriculado numa faculdade, procure Paulus
faculdade, se matricule. Temos belos cursos de comunicação e de filosofia, uma bela instituição, vale a pena estudar lá. Amém? Atualmente, sou coordenador junto com essa mocinha feia que está aqui, né? Na minha paróquia, a Paróquia Todos os Santos, do grupo de oração Resgate. Sou ministro da palavra, da comunhão eucarística, e atualmente ajudando o nosso irmão Leonardo, Léo, no grupo diocesano do Ministério Jovem. Amém? Amém? Queridos, fui convidado a falar com vocês sobre um tema muito bonito, escolhido pela A Renovação Carismática Católica para o ano que vem. Você sabe que todo ano a renovação ela escolhe um tema onde é pautado toda a vivência da renovação a nível, né, nacional. E o tema escolhido para ano que vem é Gálatas 5, versículo 25. E ele diz assim: se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos, e o tema proposto foi juventude movida pelo Espírito Santo. Acertei? Eu acho que coloquei certo, né? Amém. Sou horrível para ler e-mail, né? Mas eu fui lá, olhei rapidinho, anotei para poder montar a pauta da pregação. Queridos, algo belo para começar a pregação, eu queria falar sobre uma carta do Papa João Paulo II, né? Beato João Paulo II, São João Paulo II, né? Uma carta que eu tenho há anos, muito bela, né? Que eu não empresto para ninguém, porque a capinha dela é linda, né? Eu tive que encontrar, né, edições dessas aqui, acho que é quase edição limitada. E o Papa João Paulo ele traça um discurso muito belo, que eu não iria usar mais de ontem para hoje, virando a madrugada, né, acordado, estudando. Deus moveu no meu coração. Eu queria que vocês abrissem o Evangelho de Marcos, no capítulo 17, para que nós leiamos o texto, e a partir dele nós iremos trabalhar na dimensão que São João Paulo II falou para a nossa juventude. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Não ligo não. Vamos lá. Ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos? Não matastes, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não desfraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando o olho, Jesus o amou. Olhando, Jesus o amou. Olhando fixamente, né? E uma só coisa te falta: vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, triste, pensativo, pois era possuidor de muitos bens. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Um beijo apaixonado na palavra de Deus. Querido, justamente o Papa São João Paulo II, ele esboça o discurso dele através deste caminho. O que nós temos que trabalhar hoje é algumas frases que Jesus disse para esse jovem.
Quando esse jovem ele vai ao encontro de Jesus, Jesus diz o que para ele, pergunta se ele já vivia todos os mandamentos. E ele disse que sim. Só que aí Jesus pede algo para ele. O que Jesus diz para ele? Vende tudo, dá aos pobres, e aí você vem. E aí esse jovem ele sai triste porque ele tinha muitos bens. Querido, o Papa João Paulo ele fez uma exegese desse texto maravilhosa. E ele disse o seguinte: olhando o texto literalmente, nós entendemos que o que Jesus pediu para que ele despojasse, jogasse fora, era o dinheiro, eram os bens materiais, mas não. Sabe o que João Paulo II fala na carta que ele escreveu para os jovens? Ele diz: aquilo que Jesus pediu para o jovem se despojar não era dinheiro, não era roupa, era se despojar das coisas que não eram de Deus. Porque Jesus estava dizendo para ele assim: querido, segue-me. Jesus queria que ele abandonasse os seus caprichos para viver somente para ele. Porque a herança que Jesus está cobrando do jovem não é o dinheiro, mas é a juventude dele. Querido, Jesus está cobrando de nós nesta tarde a nossa juventude. O nosso anúncio do Evangelho, Jesus está dizendo: querido, a maior herança que nós temos é a nossa juventude. O Papa diz: a maior herança é essa. E nós nunca deixaremos de ser jovens, porque a juventude é uma herança que é levada até o fim de nossa vida. É uma herança que Jesus nos deu, mas Jesus disse o que para o jovem? Ei, vende tudo e me segue. Jesus estava dizendo: querido, eu quero a sua juventude, eu quero o seu sim, eu quero tudo de você. Jesus queria adesão, querido. A palavra fé na Bíblia, sabe o que ela significa? Adesão. Existe uma passagem onde os apóstolos estavam numa figueira, a figueira estava morta. E aí os apóstolos, Jesus vai e faz a figueira florescer, né? E aí Jesus ele usa um termo assim. E aí os apóstolos questionam Jesus, como que ele fez aquilo? E aí Jesus diz assim: se você tiver a fé, nem um grãozinho assim, você pode dizer: montanha, saia daqui. Meu querido, Jesus estava cobrando do jovem o quê? Adesão, entrega, abandono. E adesão é o quê? É aderir a Jesus. E aderir a Jesus é só aderir a Jesus? Desculpa a redundância. Não. Quando nós aderimos a Jesus, nós aderimos às outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Olha que reflexão maravilhosa que o Espírito Santo nos deu. Querido, quando Jesus diz assim: adere a mim, segue-me, Jesus está dizendo: querido, abra-se para a ação do Espírito Santo também. Porque se você aceita Jesus, você aceita o Espírito Santo, você aceita Deus Pai, você aceita a Santíssima Trindade inteira, é um pacote inteiro, e Nossa Senhora vem junto. Porque existe uma frase que diz: tudo com Jesus. Querido, quando você adere ao Espírito Santo, Nossa Senhora vem atrás não, vem do lado ali, intercedendo, rezando, porque ela foi a primeira a receber o Espírito Santo, a ser treinada pelo Espírito Santo. E nós temos que ter o exemplo de Nossa Senhora nessa tarde. Jovens, juventude, devemos ser movida pelo Espírito Santo. Existe uma beata, como eu sou devoto, eu não posso deixar de anunciar sobre ela. Minha beata Helena Guerra. Essa mulher ela foi maravilhosa, querido. Deus manifestou um desejo tão grande no coração da beata, que ela percebeu que no mundo ainda não existia, sabe o que, irmão? A devoção ao Divino Espírito Santo.
E aí sabe o que ela fez? Ela escreveu 13 cartas para o Papa Leão XIII. E aí eu te falo, essa mulher era tão de Deus, tão tomada pelo Espírito Santo, que na primeira carta o Papa já responde para ela. E o Papa não responde só uma vez não, irmão, ele responde 3 vezes. 3 cartas são geradas, e ele vai dialogando com ela, e no final o que ele faz? É instituído, é criado o rosário do Divino Espírito Santo. Que a oração diz assim: Pai Santo, em nome de Jesus, envia o teu Espírito para renovar a face da terra. Queridos, nós temos que ter um papel e aceitar esse papel também que a Beata Helena Guerra teve, de entender que o Espírito Santo é importante, porque hoje em dia nós temos um grande bloqueio sobre isso. Porque até mesmo nós, às vezes, carismáticos, por conta, de outras pessoas, outros movimentos que não respeitam a nossa espiritualidade, nós nos esfriamos. E aí quando nós estamos rezando, ainda tem carismático que fica assim, meio sem graça, não sei o quê, vai pro canto, no grupo de oração vai ali, vai ali. Meu querido, nós temos que estar abertos a esse mover do Espírito Santo. Porque assim como diz São João Paulo II, também na carta Dominus et Vivificante, se o Espírito Santo é o fio condutor da mestra da evangelização, se eu quero ser sentinela, eu tenho que deixar o Espírito Santo me conduzir. Você, querido, quer se deixar ser conduzido? Não, dê um horário aí, me fala. Nós temos que deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Querido, quando eu deixei que o Espírito Santo entrasse na minha vida, ele mudou a minha história. Um cara que mais ou menos há 9 anos atrás nunca pegou no microfone, nunca teve vocação para falar em público, Deus me pegou. Falou assim: é você, ponto final. E olha que eu fugia do ministério, irmão. Nossa, eu fugia do ministério. Até violão comprei para aprender a tocar, até hoje está lá. Eu até toco, mas eu só arranjo, só, irmão. Não arrisco não, porque não sai muito bonito não. Mas querido, quando Deus nos chama, nós nos abrimos. A ação do Espírito Santo ele faz. Porque o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que realiza. Por isso que nós temos que entender essa passagem. Por isso nós temos que entender esse tema que a renovação nos colocou em nós, pelo mover do Espírito Santo. Escolhemos para o primeiro ponto falar sobre esse tema. Porque se nós, Ministério Jovem da Diocese de Campo Limpo, não estivermos dispostos a nos deixar ser conduzidos docilmente pelo Espírito Santo, o ministério não vai. Querido, assim como Santo Agostinho dizia, que Jesus Cristo é a cabeça, a alma da igreja é o Espírito Santo. O corpo sem alma não vive, o corpo sem alma não anda. Semana passada eu pregava no grupo de oração e falava sobre os ossos secos, querido. Enquanto o profeta Ezequiel não recebeu de Deus a missão de profetizar e dar o Espírito, o texto diz bem assim: eles já tinham recebido o músculo, a carne e a pele. E aí o texto diz bem assim: mas ainda eles não tinham recebido o Espírito. E eles ainda não estavam de pé. Para que nós permanecemos de pé, Diocese de Campo Limpo, Ministério Jovem, eu preciso estar pautado pelo Espírito. Senão eu vou ficar que nem os ossos secos, senão eu vou ficar caído, eu não vou levantar. E você quer que o Ministério Jovem levante, querido? Sim. Então temos que estar pautados pelo Espírito Santo. E deixar que Jesus sobre nós, pelo Espírito Santo. É rezar o rosário da Beata Helena Guerra todos os dias, fazer propaganda, né? Que é facinho, irmão, pequenininho, é só 7 mistérios. E cada mistério que você reza, você já recebe um dom, irmão. É a bênção de Deus. Tem que rezar todo dia, irmão. É só entrar no site da renovação, pedir para a irmã Catarina ali na Sagrada Família encomendar, que ela traz. E é baratinho, irmão. Querido,
Nós temos que estar adeptos. Olha só, a fé é adeptos. Esse Espírito Santo. Não ser como um jovem rico. Não ser que nem um jovem rico que não aderiu à proposta de Jesus. Jesus disse: larga tudo, vem, eu quero a sua juventude. Vem e me segue. Você vai dizendo: olha, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar o Espírito Santo, vem e me segue, abandona, aceita, diz sim, diz sim, diz sim. O que ele fez? Disse não. Você percebeu que nesse texto o termo não aparece 5 vezes? Jesus já estava dizendo para ele assim: não diz não, diz sim, vem, vem. O não tem que ser dito para as coisas erradas, né? Não roubes, né? Não cometa adultério. Jesus dizia: ó, já tem muito não nessa história, já tem muito não na sua história. Agora está na hora de você dizer sim. Está na hora de você dizer: eu quero, eu vou, eu assumo a bandeira. Eu quero o Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Chega de não. Está na hora de dizer sim. É isso que Jesus quer de nós nessa tarde. E durante esse trabalho na diocese, e querido, é você que Deus quer. Eu e o Léo, a gente não vai conseguir fazer nada sem vocês. E é uma alegria ver que são poucos, mas são esses poucos que Jesus quer. Porque no cenáculo eram poucos, né? Eram 12, e de 12 tem quantos? Quantos irmãos podemos pedir a conta? Ixi, é muita gente, né, irmãos? É muita gente, é muito católico no mundo. Querido, começa no pouco. A Bíblia diz: seja fiel um pouco e eu lhe confiarei. E eu acredito, irmão, que ano que vem, no final do ano, a gente pode contar dia 29 de 2015, né, do 11 de novembro, a gente não vai estar mais nessa sala aqui não. Talvez a gente vai ter que pedir a diocese para usar a diocese, entendeu? Você acredita nisso, irmãos? Sim. Você toma posse disso, irmãos? Sim. Então vem e segue. Chega de dizer não. Chega de ter medo. Se Jesus está conosco, não tem para ninguém, irmão. Não tem para ninguém. Falo por experiência própria. Estou vivendo até 6 meses na Providência, né, estudando, fazendo faculdade, e o dia não acaba, né, Daiane? Então, Deus sabe o que faz, irmão. Semana eu ganhei uma bênção de Deus. Fui lá com a conta lá, a conta estava maior, irmão. Não sei o que tem, mas estava. Glória a Deus. Irmão, quando nós nos confiamos, quando nos abandonamos em Deus, Deus realiza milagre, irmão. Deus transforma a nossa vida. É só ouvir o segue-me. É só ouvir e entender o despojamento que Jesus quer. Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer a sua roupa. Jesus quer a sua juventude, irmão. E tem uma frase que eu tomei para a minha vida. Vocês vão ver muito ainda no postar no Face, que é: eu escolhi por Jesus e eu consumirei a minha vida pelo anúncio do Evangelho. Irmão, essa frase não é só minha, essa frase também é sua aqui. Você tem que dizer para o Ministério Jovem: eu escolhi por Jesus e eu consumirei a minha juventude para o anúncio do Evangelho, porque eu sou o que? Sentinela. Eu vou perguntar de novo em vocês vão dizer: porque eu sou o que? Sentinela. Eu sou o que? Sentinela. Aqui tem jovem. Aqui tem fogo. Aqui tem jovem. Aqui tem fogo. Volta no seu lugar e vamos rezar, irmão. Aleluia. Vamos rezar, querido. Antes do irmão entrar na oração, eu vou compartilhar uma leitura que eu vi de uma das aparições de Nossa Senhora em Igreja de Glória. Uma das videntes perguntou para ela: mãe, como é que a senhora vai atender tanto pedido dos seus filhos? Eles pedem tanto. Ela falou assim: eles pedem tanto, mas o mais importante eles não pedem: o Espírito Santo. Vamos nos
vamos abrir nesse momento para um novo tempo na Diocese de Campo Limpo. Em oração, se coloque agora na presença de Deus. Nós já estamos em oração, o Espírito Santo já está fluindo em nosso meio. Cabe a nós dar uma resposta de amor, também nós nos colocarmos na presença do Espírito Santo. Qual é a minha resposta a esse chamado? O Senhor está nos chamando, nós queremos ser uma juventude repleta do Espírito Santo. Eu digo sim, nós acreditamos nisso, Senhor. Eu quero ter um mover em posse, Senhor. Eu quero graça, eu quero Senhor, a minha juventude pela luz do Evangelho. Eu quero me lançar em tuas áreas, Espírito Santo, a nossa vida, Senhor, Senhor, misérias, Senhor, os teus sinais, sinais indígenas, para que se levante nessa diocese uma juventude santa, uma juventude repleta do teu Espírito Santo. Senhor, nessa juventude que se coloca na tua presença, aviva-nos, Senhor, aviva-nos pelo poder do teu Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, Senhor. São Crisóstomo já dizia: Moisés desceu do monte com as 10 leis, né? Querido, e ele diz assim: os apóstolos desceram do monte com as mãos cheias do fogo do Espírito Santo. É isso que nós temos que sair daqui. Nós temos que descer desse monte aqui, como os apóstolos desceram do monte, inflamados do Espírito Santo, com a nossa boca inflamada do Espírito Santo, com as nossas mãos inflamadas do Espírito Santo, com o nosso olhar inflamado do Espírito Santo, que as pessoas que nos veem na rua veem esse jovem sendo de Deus, esse jovem na relação, esse jovem na igreja. Olha esse jovem sendo de Deus. Nós temos que descer do monte, suas mãos cheias de fogo do Espírito Santo que nos ensina. Tocando, querido, ama. Saiamos cheios do Espírito Santo de Deus.
para a juventude da Renovação Carismática Católica de Campo Limpo. Aleluia! Glória a Deus! Nós tomamos posse, Senhor, do novo de Deus, desse novo tempo, em que o Senhor levanta profetas, jovens profetas, jovens sentinelas, que anunciam a chegada do sol da justiça, que proclamam que Tu és um Deus ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. A igreja diz, o aspecto da igreja diz, melhor dizendo, que no dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada. Hoje, esse cenáculo está sendo inaugurado um novo templo, o Ministério Jovem da Diocese de Campo Limpo. Pode deixar aplaudir, irmão, porque você aleluia! Querido, rapidinho um recado, o Léo tomar os direcionamentos para o ministério. Querido, como eu disse, eu vivo da providência de Deus. Eu tenho aqui 4 temas de pregações que eu trouxe para vocês. Aqueles que puderem me ajudar, a gente negocia aí, é R$5, mas se você não tiver, a gente faz mais barato. O importante é você levar, o importante é a obra de Deus acontecer. Amém? Amém. Querido, eu tenho o primeiro tema que vocês vão adorar. É vida no Espírito Santo. Oh, glória! Esse aqui tem bastante, viu, irmão? Dá para comprar uns 2. Querido, segundo tema, querigma, anúncio do poder do Espírito Santo. Não, já é outro tema que está pautado. Terceiro tema, buscar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vê se a Maria não pôde participar. Ela pode dizer se foi bom ou se foi ruim. Fala que foi bom. Queridos, quarto tema. Isso aqui realmente foi muito bom. Deus ajude mais esse retiro. Foi tremendo. Conhecer a Deus e estar atento ao seu chamado a servir. Você que está aí querendo o chamado de Deus, esse tema aqui é para você, irmão. Deus abençoe vocês. Nós estamos juntos. Se precisar, eu estou à disposição. Amém? Amém. Isso é evangelizar, meu Deus.